Bom dia, meus amigos, meus familiares e todas as pessoas que têm nos acompanhado nas nossas reflexões. Mais uma vez estamos aqui e a nossa reflexão de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Esse texto, ele fala do momento em que Deus aparece para Moisés, né, ali no Monte Horebe, e então Deus aparece numa sarça ardente, né, e aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés vai até lá para ver. Esse é o momento da chamada de Moisés para livrar o povo do Egito. E assim, o que eu acho mais interessante nesse texto, que eu queria trabalhar hoje nesse texto, abrir os nossos olhos, é que no versículo 1 fala: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro. Então Moisés, antes de ser chamado para conduzir o povo no Egito, né, para fora do Egito, conduzir todo Israel até chegar na terra prometida, Moisés era pastor de ovelhas. Assim como Davi também era pastor de ovelhas antes de ser rei, Moisés também estava pastoreando, né? Então ele era pastor de ovelhas. Tanto que aquela vara que ele leva o tempo todo com ele é a mesma vara que ele usava para pastorear. E o que eu acho interessante é que Moisés foi criado dentro do palácio, junto com o faraó, como se fosse um príncipe, né, no Egito. Em momento algum Deus o chamou para tirar o povo do Egito, para conduzir o povo para fora do Egito, enquanto ele estava no palácio de faraó. Teve a melhor educação, né, teve os melhores estudos, mas ainda não estava pronto para ser chamado por Deus para poder conduzir o seu povo. Agora a Bíblia fala que Moisés estava pastoreando. E por que Deus resolve chamar Moisés quando ele estava pastoreando? Porque agora Moisés tinha no seu coração um entendimento do que é conduzir algo indefeso, do que é conduzir algo que não consegue fazer a sua vontade própria. Não tem entendimento para, né, se conduzir sozinha ou fazer a sua vontade própria, porque é muito indefeso, não tem conhecimento, não tem defesa, não enxerga bem, pode até ouvir bem, mas não enxerga bem as ovelhas. Então Moisés agora tem esse entendimento, e era esse entendimento que ele precisava para poder conduzir o povo de Deus. Porque a Bíblia compara o tempo todo: o Senhor é o meu pastor. Não é isso que Davi fala lá no Salmo 23? E é a mais pura verdade, né? Porque se Deus não fosse o nosso Senhor, quem seria de nós, meus amados? Nós vivemos em plena cegueira, né? O homem em si vive cego, não consegue ver as coisas espirituais, não consegue sentir. Que defesa nós temos diante do inimigo nas nossas lutas espirituais se não fosse Deus nas nossas vidas, se não fosse o nosso pastor nos conduzindo, nos protegendo?
O que seria de nós se não fosse o nosso pastor nos sustentando todos os dias? E foi isso que Moisés fez com esse povo. Quantas vezes Moisés intercedeu diante de Deus para que a ira de Deus não matasse todo esse povo? Quantas vezes esse povo, Moisés às vezes vira as costas um prazinho de nada e o povo levanta um Deus de ouro, um bezerro de ouro para adorar no meio do deserto, mesmo vendo os milagres que Deus tinha praticado no Egito, mesmo vendo Deus abrir o Mar Vermelho. Então, se Moisés não tivesse esse entendimento de um pastor, que as ovelhas necessitam de um pastor, que as ovelhas não enxergam direito, que as ovelhas não conseguem tirar o seu sustento se não tiver quem os leve para comer, elas não conseguem sobreviver se não tiver quem as protege o tempo inteiro. Moisés, se ele não tivesse esse entendimento, o que teria sido desse povo? Porque foi muito difícil. Se você for ler toda a história de Moisés conduzindo esse povo para fora do Egito, muitas vezes ele mesmo se irou, muitas vezes ele mesmo teve que se interceder pelo povo, clamar a Deus. Muitas vezes, quantas vezes Moisés teve que orar por esse povo diante de Deus. Que nesse dia de hoje, meus amados, nós possamos entender e compreender que nós somos ovelhas na mão do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Nesse dia de hoje, meus amados, que se inicia, deixa Jesus conduzir sua vida. Deixa Jesus te sustentar com sua mão poderosa. Deixa Jesus te proteger com todo o carinho e amor que Ele tem. Deixa Jesus curar suas feridas. Deixa Jesus entrar no seu coração para que Ele possa fazer morada e transformar totalmente a sua vida. Deixa Jesus moldar o seu coração conforme a vontade dEle, conforme o querer. Porque quanto mais intimidade nós vamos tendo com Jesus, quanto mais nós vamos deixando Jesus conduzir as nossas vidas, mais nós somos ganhadores, mais nós conseguimos nos aproximar de Deus. Porque Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que assim como Moisés tinha todo esse entendimento de que era ser um pastor, qual a necessidade de uma ovelha, de ter um pastor, de ser conduzida pelo cajado do pastor. Nós também possamos ter esse entendimento e entregar as nossas vidas na mão do nosso pastor verdadeiro, aquele que nos ama de verdade, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe ricamente o seu dia, em nome de Jesus. Por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me consolarán.